Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Pecuarista sente os efeitos no mercado do boi gordo, principalmente para exportação. Unidade de abate de frangos da JBS foi interditada na semana passada por tempo indeterminado. Cai a temperatura na maioria das regiões produtoras do país. Dólar na casa de R$ 5,50 faz o preço da soja subir de forma generalizada. 95% dos funcionários da Tyson Foods nos Estados Unidos que apresentaram resultado positivo para o vírus não mostraram quaisquer sintomas. Preços dos fertilizantes nitrogenados apresentaram queda de 1,6% na primeira quinzena de junho. E a China suspendeu as importações de carne suína de uma unidade da britânica Tulip, que pertence à americana Pilgrim's Pride, e esta é controlada pela JBS. Nós voltamos já, o Agora Agro já está no ar. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o pecuarista sente os efeitos da exportação aquecida e também do incremento no valor pago. Segundo o CEPEA, a média projetada para o segundo semestre está na faixa de R$ 205 até R$ 230 por arroba. E isso pode situar a média de preços até R$ 50 acima dos últimos 5 anos. Apesar do aumento de custos dos insumos, como grão, combustível e nutrição, com a desvalorização do real, o produtor que exporta para países europeus e também para a China consegue capturar grande parte desse aumento, sobretudo se mantiver boa gestão dentro da porteira. O pesquisador do CEPEA, Bernardino, ele diz que estima que essa tendência para os próximos anos seja de continuidade desse cenário forte para o mercado do boi gordo no Brasil, principalmente pelo fato que a carne bovina brasileira é muito barata na comparação com as de outros importantes players, como Estados Unidos e Austrália, mesmo desconsiderando o efeito cambial. Porém, o pesquisador do CEPEA ressalta que teremos oscilações à frente, sobretudo devido às políticas comerciais da China. O país asiático já renegociou preços no passado e, caso as cotações sigam em alta dentro do Brasil, os preços também sobem internacionalmente, podendo gerar novas pressões por negociação. A China tem demandado proteína brasileira desde o segundo semestre de 2017 e se consolidou em patamares recordes a partir de agosto do ano passado. Com alguns problemas de sanidade, como peste suína africana, febre aftosa e influenza aviária, o país depende muito de produção de outros lugares e a carne brasileira tem preço bastante competitivo. E no nível de demanda pelo gigante asiático, o Brasil é um dos poucos a conseguir atender em questão de preço, como produção e também com relação política mais estável com a China, na comparação com a Austrália e Estados Unidos. Uma semana depois do governo federal publicar uma portaria que regulamenta o funcionamento dos frigoríficos no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus, embates jurídicos ainda levam insegurança ao setor. Um dos exemplos é lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, uma unidade de abate de frangos da JBS, ela foi interditada na tarde da última quinta-feira, dia 25, por tempo indeterminado. A suspensão das atividades ocorreu por decisão do Tribunal Regional do Trabalho e, com a medida, 300 mil aves vão deixar de ser abatidas por dia.
Com a paralisação de plantas por decisão judicial, cresce a preocupação de como isso pode repercutir no mercado internacional. Empresas exportadoras de alimentos, principalmente da cadeia de carnes, relataram que a China está pedindo a frigoríficos brasileiros que assinem uma carta se responsabilizando integralmente pela carga, caso ela esteja contaminada pelo novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil possui atualmente 6 plantas frigoríficas com atividades suspensas das mais de 400 plantas existentes. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, o número de unidades com interdição é muito pequeno quando comparado com o total de unidades no país. Isso significa entre 1,5% e 2% de frigoríficos suspensos. É muito pouco na comparação com o total. Em nota, a BPA afirmou que paralisar a operação da unidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, causa problemas adicionais à sociedade, queda no abastecimento de alimentos, danos ambientais e impactos sociais em uma cadeia responsável pelo sustento direto de mais de 65 mil pessoas lá no Rio Grande do Sul. A medida gera impactos de curto, médio e longo prazos, prejudicando a reputação de um segmento reconhecido mundialmente pelo padrão de qualidade e controle sanitário, além de operacional. Portanto, o combate à pandemia, absolutamente prioritário neste momento e foco dos esforços de todos nós, deve considerar o cenário completo e as consequências geradas pelas ações de enfrentamento. É um problema muito sério. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura para todas as regiões produtoras do país. Na região norte, nós vamos ter pancadas de chuva do Amapá, Roraima, norte do Amazonas e também Rondônia. Pode chover no Pará e Rondônia, demais áreas nubladas a parcialmente nublado. Máxima 36 e a mínima 16 graus. Região nordeste, possibilidade de chuva isolada em regiões do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. E demais áreas, tempo parcialmente nublado. Máxima 35 e a mínima 11. Região centro-oeste. Tempo parcialmente nublado em diversas áreas da região, exceto norte do Mato Grosso do Sul, onde ocorrem chuvas isoladas. E no noroeste do Mato Grosso, onde existe possibilidade também de chuva isolada. Máxima 35 e a mínima 6. Região sudeste, chuva em São Paulo, exceto a região sul, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Pode chover no centro e sudeste de Minas Gerais. Demais áreas, tempo parcialmente nublado. Máxima 32 e a mínima 5. E na região sul, tempo parcialmente nublado em diversas áreas da região, exceto nordeste e litoral do Rio Grande do Sul, onde pode chover em áreas isoladas. Máxima 19 e a mínima 0 grau. E depois do intervalo, você vai ver que o dólar na casa de 5,50 faz o preço da soja subir de forma generalizada. 95% dos funcionários da Tyson Foods nos Estados Unidos que apresentaram resultado positivo para o vírus não mostraram quaisquer sintomas. E os preços dos fertilizantes nitrogenados apresentaram queda de 1,6% na primeira quinzena de junho. E a China suspendeu as importações de carne suína de uma unidade britânica Tulip que pertence à americana Pilgrim's Pride. E esta é controlada pela JBS. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A movimentação no mercado da soja melhorou, mas ainda segue limitada pela falta de oferta. Com o dólar na casa de R$ 5,50, os preços da soja subiram de forma generalizada e a saca chegou a
semana passada, batendo na casa de R$ 117,50 nos portos para entrega em setembro. Segundo a consultoria Safras e Mercado, cerca de 100 mil toneladas trocaram de mãos. As importações chinesas de soja do principal fornecedor, que é o Brasil, atingiram em maio o nível mais alto em 2 anos, de acordo com dados alfandegários divulgados pela China. A China, o maior importador mundial de soja, trouxe ao todo 8,8 milhões de toneladas de soja brasileira no mês passado, o maior volume desde maio de 2018 e 41% a mais do que as 6,3 milhões de toneladas vistas no mesmo período de 2019. Mostraram os dados da Administração Geral da Alfândega da China. As importações do produto do Brasil também cresceram 49% na comparação com abril. A Tyson Foods anunciou os resultados dos testes em toda a instalação do Covid-19 em suas localidades em Benton e Washington. Lá nos Estados Unidos, onde quase 95% dos seus funcionários que apresentaram resultado positivo para o vírus não mostraram quaisquer sintomas e, caso contrário, não teriam sido identificados. Dos 3.748 funcionários da equipe que foram testados no local, 481, ou 13%, deram positivo, dos quais 455, ou quase 95%, eram assintomáticos. Com grandes variações entre a porcentagem de casos positivos nessas instalações, além de 212 casos positivos entre os membros da equipe identificados pelo Departamento de Saúde ou quando procuraram atendimento por meio de seus próprios prestadores de serviços de saúde. No dia 19 de junho, os condados de Benton e Washington relataram uma taxa positiva de 6% e 18% entre os indivíduos testados. A Tyson está sediada em Arkansas desde 1935 e a empresa tem 24.500 funcionários lá no estado. Os preços dos fertilizantes nitrogenados apresentaram queda de 1,6% na primeira quinzena de junho em relação ao fechamento do mês de maio, segundo apontou um levantamento da Scott Consultoria. Para os adubos fosfatados e potássicos, os recuos foram de 0,4% e 0,2%, respectivamente, neste mesmo período. Apesar da maior movimentação já com as compras para o plantio da safra 2020-2021, a queda do dólar frente ao real na primeira metade do mês pressionou para baixo as cotações em reais. Para o final de junho e julho, a expectativa é de uma demanda firme por fertilizantes no mercado brasileiro. Dessa forma, se o câmbio voltar a subir, existe espaço para valorizações dos preços em reais, assim como uma queda do dólar poderá diminuir as pressões sobre as cotações no mercado interno. A Administração Geral da Alfândega da China informou que o país suspendeu as importações de carne suína de uma unidade britânica Tulip, que pertence à americana Pilgrim's Pride, e esta é controlada pela JBS. De acordo com a China, o governo chinês, a decisão ocorreu após autoridades britânicas terem informado sobre a detecção do novo coronavírus em uma unidade da Tulip e, por causa disso, suspendido voluntariamente as vendas à China, de acordo com um documento enviado a Reuters. A unidade da Tulip, que teve as vendas suspensas por causa do surto de Covid-19, fica em Tipton, West Midlands. Segundo o jornal Valor Econômico, a JBS informou que a Tulip suspendeu voluntariamente as exportações da unidade de Tipton, enquanto aguarda os resultados de testes de Covid-19, realizados em grupo de amostra de membros da equipe agora na semana passada. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre
Agrofloresta, um sistema de produção de alimentos e animais associados à conservação florestal. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Paula Pontelli Fernandes Costa. A Paula, ela é bióloga, engenheira florestal, especialista em gerenciamento ambiental pela Exalc USP. E nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema muito atual e que, de maneira geral, o setor agropecuário brasileiro está muito carente. Nós vamos falar sobre agrofloresta, sistema de produção de alimentos e animais associados à conservação florestal. Paula, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que essa conversa que nós vamos ter agora é uma conversa que vai interessar do pequeno ao grande produtor. Muito obrigado, Paula. Eu que agradeço, Antônio, pelo convite, e é isso mesmo, a agrofloresta é possível tanto para o pequeno produtor quanto para a larga escala. Paula, você é uma especialista que trabalha com agrofloresta, sistema de produção de alimentos, animais associados à conservação florestal. Ainda existe, assim, de maneira geral, um certo tabu nisso aí. Muita gente ainda pensa de uma maneira diferente, que o certo é derrubar tudo e plantar, e o caminho não é esse aí. E nós temos certeza absoluta que o trabalho que você vem fazendo, principalmente aí no estado de São Paulo e alguns outros estados, deve ser um trabalho excelente, porque você associa, vamos dizer assim, o mato, a floresta, à produção tanto de grãos quanto de carne ou leite. É isso aí? É isso mesmo. Agrofloresta nada mais é do que a gente incluir as árvores na paisagem agrícola, né? As árvores são bem-vindas, elas provêm serviços ambientais e ecossistêmicos, mas também elas podem prover produtos. É uma oportunidade que a gente tem tanto de diversificar nossa produção, né? A gente pode buscar produzir madeiras, produzir produtos florestais não madeireiros e até forragem para o gado, por exemplo. Então, os sistemas agroflorestais trazem essa oportunidade para o produtor de diversificar a sua produção e melhorar as condições ambientais do seu sistema. A conservação de solo, retenção de água no solo, manutenção do microclima, que é uma coisa que hoje a gente sabe que é muito importante. Enfim, a presença de árvores na paisagem é fundamental para a paisagem agrícola. Paula, eu tenho uma preocupação muito grande, que é o seguinte: essas grandes áreas comerciais, vamos dizer, da agricultura comercial, 10, 15, 20, 40, 50 mil hectares plantados, por exemplo, entra a soja, sai a soja, entra o milho, sai o milho, entra isso e tal. Bom, uma quantidade muito grande de fertilizantes que são utilizados nessas áreas. O Brasil não corre um risco, assim, de um apagão produtivo devido ao excesso de uso, tanto de tirar as coisas do solo, da riqueza do solo, como também da quantidade de herbicida, fungicida e fertilizantes que são utilizados para aumentar essa produção e produtividade? A gente não corre um risco, não? Olha, sem dúvida, sem dúvida. Isso é um processo que a gente chama de degradação do solo, né? A gente retira mais do que a gente coloca. Sim. E quando a gente fala, não, então vamos adicionar insumos químicos, mas não necessariamente os insumos químicos vão trazer de volta a vida e a produtividade daquele solo, né? Então, quando a gente fala de sistemas agroflorestais, uma das principais lógicas desse sistema é a gente fazer uso da vida no solo para trazer a fertilidade e a produtividade. Então, a presença de árvores, qual que é a lógica? As árvores têm raízes muito profundas, que ciclam nutrientes em profundidade, trazem esses nutrientes para suas folhas, e quando as folhas caem e decompõem, esses nutrientes tornam-se disponíveis
para as culturas que não têm raízes tão profundas, né? Então, a gente precisa começar a buscar outras lógicas de produção para garantir que o nosso solo não vai se tornar degradado e, consequentemente, improdutivo. Esse apagão que você menciona é um risco, sim, que a gente corre. Ô Paula, é possível produzir soja, milho, trigo dentro de um, vamos dizer assim, de um sistema de conservação florestal? É possível a gente manter uma produção em equilíbrio com o meio ambiente? É plenamente possível, plenamente possível. Quando a gente fala de culturas como trigo, soja e milho, são culturas que não toleram sombreamento, a gente sabe disso, né? Mas se a gente fizer um sistema bem planejado, ocupando áreas adequadas, tendo um espaçamento, por exemplo, de linha de árvores ideal, a gente consegue manter a insolação em áreas específicas para manter produzindo essas culturas de ciclo curto, enquanto a gente tem árvores na paisagem. Então é plenamente possível. Só que isso demanda um certo planejamento e uma sistematização, porque a gente vai complexificar a paisagem, a gente vai incluir árvores na paisagem, então a gente tem que planejar melhor os nossos sistemas produtivos. Você falou um ponto interessante, nós vamos incluir árvores na paisagem. Bom, essa é uma palavra que pesa tanto, porque hoje, dependendo da região onde você for, é cana, é soja, é milho, você não vê uma árvore, sumiu, some, como se você olhasse para o mar e o mar parece que cai lá na frente. Bom. Exato. Agora, eu te pergunto o seguinte, falta muito ainda para o nosso produtor, vamos dizer, ter uma consciência de melhoramento desse meio ambiente? Porque a gente está vendo o seguinte, vamos pegar a região do Cerrado, por exemplo. O Cerrado, basicamente, muita coisa que existia no Cerrado não recupera mais, já foi embora. Nós temos um outro problema, que é a água. Esse é fundamental também, né, Paulo? E precisa voltar essas minas, que infelizmente a cana entrou para valer, né? Tá certo que hoje tem uma certa consciência diferente de 15, 20, 30 anos para trás. Mas ainda é um problema sério, né? Sim. Eu acho que o agricultor, ele está entendendo que ele vai precisar trabalhar no sentido de recuperação do ambiente, recuperação florestal, para que ele consiga seguir produzindo, né? Isso tudo que você mencionou sobre conservação de água, conservação de solo, conservação das paisagens nativas, manutenção de microclima, com o aumento do aquecimento global, essas mudanças climáticas que a gente já está sentindo, e os agricultores são mais sentem, né, são de fato aqueles que sentem, eu acho que eles sentem a necessidade de mudança, mas eles ainda não sabem exatamente como mudar. E por outro lado, a gente tem uma demanda grande daqueles que consomem de um modo diferente de produção, né? Um modo mais inteligente, um modo mais sustentável. Então, assim, mesmo que o produtor não tenha esse ímpeto de mudar, tudo vai levar ele a mudar, né? A tendência é que ele mude. A gente precisa repensar os sistemas produtivos, quer o agricultor queira, quer não. Paula, eu gostei demais dessa conversa nossa, excelente. Eu gostaria de tê-la mais vezes aqui no nosso programa, para a gente poder levar isso à frente, que é uma bandeira que eu tenho, para fazer com que todo mundo entenda que o meio ambiente, ele pode ser finito, ele pode acabar. E se acabar, ou piorar mais do que está, a situação vai ficar muito pior. Paula, muito obrigado mesmo. E você que está nos acompanhando aí, se quiser conversar com a Paula, entra no site dela, é pretaterra.com, pretaterra.com, ou então mande um e-mail para ela, pretaterra@pretaterra.com. Paula, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Antônio. Muito obrigada. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Você não para de fazer as coisas porque fica velho. Você fica velho porque parou de fazer as coisas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.